todos, iniciando mais um vídeo para o meu canal, Realidade Espiritual Jocir Sartor. Para quem não sabe, quem não me conhece, esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, eu trabalho há quase 40 anos com a cromopuntura, terapias holísticas, e sou pesquisador do lado espiritual, do lado das energias. Me dedico também um pouco mais de 40 anos a essas pesquisas de toda essa área espiritual, independente de religião ou de corrente filosófica, porque na verdade a espiritualidade não tem religião e nem tem corrente filosófica, né? Como a gente sabe, a espiritualidade é um todo, é uma verdade única, seja para quem for. Então eu procurei sempre ao longo dos anos fazer estudos diversos, onde o meu conhecimento pode ir discernindo o que realmente é bom, o que não é, o que é do bem, o que é do mal, o que é realidade, o que é mentira. E assim vai se descobrindo aos poucos, com toda pessoa que se dedica a uma leitura, a um estudo, vai se descobrindo aos poucos o que tem a ver com algo transcendente realmente, uma espiritualidade que transcende, não uma espiritualidade que fica apegada ao mundo material, apegada às coisas do mundo material. E no último vídeo eu li um trecho e comentei do livro Aurora, do Trigueirinho, e tem um outro trecho aí que eu achei, que eu considero bastante interessante, e gostaria de compartilhar com vocês e comentar também à medida que eu vou lendo, vou comentando como eu costumo fazer. E nesse trecho do livro Aurora diz assim: os homens vêm sendo preparados há milênios para receber esses cataclismos como dádiva libertadora. Então aqui no livro diz que os amigos maiores, os seres intraterrenos, e podemos dizer que também os seres que habitam as colônias espirituais, os intraoceânicos também, é tudo uma união só, não existe divisão, não existe competição, não existe separação, é a espiritualidade superior, é o plano superior se manifestando aqui no plano físico. E fala então que os cataclismos, quando eles acontecem, as grandes tragédias, né, no planeta, as mudanças do planeta, e que se tornam tragédias para a humanidade que habita ele, já são há muito tempo anunciados, como a gente sabe, desde a época da Bíblia, né, no Apocalipse, e que na verdade todas essas transformações, esses cataclismos, essas destruições que venham a ocorrer em decorrência, são frutos de toda uma transformação que é necessária para o planeta e também para a humanidade, uma transformação necessária para a continuidade da evolução, onde a humanidade atingirá novos patamares. Então ele continua dizendo aqui: segundo antigos anúncios, o solo se transformará e do céu virão as energias necessárias para a reconstrução do mundo. As hortas do infinito darão alimentos aos homens quando eles tiverem consciência delas. Abre aspas, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, entrarei até ele e cearei com ele, e ele comigo. Isso quem disse foi Jesus. Então, justamente, as transformações maiores é uma união de seres canalizando inúmeras energias superiores que vão chegar a todos aqueles que dão abertura, que se permitem serem trabalhados e que querem realmente evoluir, que querem modificar. E que nem Jesus disse aqui, que é falado, eis que estou à porta e bato, ou seja, né, está chegando o momento
e os acontecimentos estão chegando por determinação dele. Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, as pessoas que estão voltadas para o bem vão querer captar esses níveis superiores, se abrirem, né, internamente para algo superior, e aí entrarei, que nem ele diz aqui, até ele e cearei com ele, e ele comigo. Então, os seres de luz chegarão até nós, aqueles que dão abertura, cada um se colocando à disposição de um trabalho maior, vai poder colaborar com toda essa transformação de uma forma positiva, agradável. E Trigueirinho fala que uma das hierarquias que existem em Aurora é o ser chamado Amar, ou Amash, acho que é Amar a pronúncia certa. E aí ele fala aqui no livro que essa hierarquia afirmava que compreender as energias suprafísicas não é algo que se adquira nas escolas, e que o homem desperta para o mundo interior quando não tem fanatismo. O fanatismo, segundo Amar, é como um retorno ao estado animal, pois pode levar o indivíduo à traição, à crueldade e à hostilidade. O fanatismo não contém grandeza, porque impede o conhecimento de que a escalada não tem fim. Faz com que o homem estacione em certo ponto e que se fixe ali devido a forças de inércia mascaradas de amor e de grandeza de sentimentos. Então a gente pode observar que, de fato, sempre que existe algo de fanático, de manifestação, seja em que linha for, na política, no esporte, na religião, na filosofia, na ciência, sempre existe, como ele diz ali, um impedimento de que algo maior se manifeste, porque a pessoa está fanatizada, fixada em pontos que geralmente contenta o próprio ego, ou o ego coletivo, e aí fica impossível que seja absorvida uma orientação, um conhecimento superior para que traga realmente benefício à pessoa ou às pessoas, à coletividade. Então temos que ficar muito atentos quando se fala principalmente de espiritualidade, para que não haja aquele culto cego, aquele culto mistificador sobre a espiritualidade, como falar sobre centros intraterrenos, intraoceânicos, colônias espirituais, vida após a morte, mentores, mentoras espirituais e karma e tantas outras coisas, né, que se ouve falar, que várias pessoas falam, isso que já escreveram. Sempre quando existe um exagero na coisa, quando é ressaltado certos aspectos negativos, a realidade superior fica prejudicada, né? Que nem ele diz ali, forças de inércia mascaradas de amor e de grandeza de sentimento. Então vamos percebendo que a realidade é outra, né? E aí continua: os contatos do homem terrestre com os mundos superiores baseiam-se em princípios bem simples. A mente deve aguardá-los serenamente. A psique deve adaptar-se às realidades imateriais sem se fixar em práticas de controle mental nem em rigidez de conduta. É do trabalho de paciência e amor, feito como se o tempo não estivesse passando, que surge a atenção perfeita a todos os fatos da existência. Trata-se, em outras palavras, de não resistir à vida em si. Então vemos aqui o quanto é importante o contato do ser humano, de nós encarnados, né, com esses níveis superiores, onde a gente tem que cuidar muito para que a nossa mente não prejudique, não atrapalhe esses contatos superiores.
E que nem ele fala, a psique deve adaptar-se às realidades imateriais. A psique é justamente os corpos sutis, né? Desde a nossa mônada, que é a nossa essência, até o corpo astral. Então, a gente tem que controlar a mente para não criar ansiedade, não criar nervosismo, não criar aspectos negativos que o próprio ego possa vir a trazer. E controlando assim, conscientemente, os corpos sutis conseguem também se manter em harmonia, em equilíbrio, não dando vazão aquela coisa do eu quero, porque eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero fazer projeção astral, eu quero ir no centro intraterreno, eu quero ver meu mentor ou minha mentora, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é tudo ego. Ego e mais ego. Quanto mais a gente dá vazão ao eu quero, mais a gente vai estar sendo manipulado pelo nosso próprio ego. Porque o ego ele termina causando certas situações de ilusão e cria expectativas e cria muita ansiedade, e no fim tudo isso atrapalha tremendamente qualquer contato do homem terrestre com os mundos superiores, como ele diz ali. Então, até desde um próprio contato do encarnado com o seu mentor ou mentora espiritual, até chegar a um nível onde o próprio encarnado tenha merecimentos. Isso quem define é o plano superior, os amigos maiores superiores, que vão definir se o indivíduo está preparado para acessar um centro intraterreno, uma colônia espiritual, e mais que isso, ter consciência de que isso está acontecendo, de enxergar e ouvir o seu mentor ou mentora, as orientações. Então, se a gente não cuida de ter, que nem ele fala aqui, o trabalho de paciência e amor, feito como se o tempo não estivesse passando, se a gente não faz isso, a gente cai no velho erro que a maioria das pessoas caem, que é dar vazão ao próprio ego, à própria ilusão, à mistificação, a coisas que as pessoas dizem que viram, que sentiram, e que na realidade é só fruto do ego. Então, para que uma pessoa tenha realmente contato superior com esses níveis superiores, chegue até um centro intraterreno e seja lá trabalhado e receba lá orientações, assim como uma colônia espiritual, exige muito trabalho interno, uma coisa que vai gradualmente. E a gente tem a capacidade de se controlar, a gente pode se controlar, não dar vazão a esse eu quero, porque também pode virar uma competição entre as pessoas, né? Aquele que enxerga mais, aquele que capta mais, aquele que se projeta mais fora do corpo. E isso muitas vezes acontece nos grupos, os grupos que se dizem espiritualistas, grupos espíritas, grupos de várias manifestações, porque muita gente leva o seu ego para dentro desses grupos e fica criando uma competição. Quem é o que acessa os seres de luz, quem é o que consegue enxergar, quem é o que consegue ouvir, psicografar, enfim. Então temos que cuidar muito isso, porque senão realmente não acontece nada, simplesmente a gente fica patinando. E aqui ele continua aquela mesma hierarquia, o amar, continua dizendo, sabendo que a vida terrena é uma pequena etapa da existência infinita, não devem temer olhar para a luz, que se encontra sempre além do ponto em que estão, que aceitem sem orgulho a mão que os guia. Então a gente também tem que ter consciência de que a gente precisa de uma ajuda maior constante. É impossível a gente seguir a nossa evolução sem que tenha uma ajuda superior constante. Então os seres de luz sabem de tudo que eu preciso, de que vocês precisam, de que cada formiga precisa na face da Terra. Então, como eles sabem de tudo isso, eles sabem das nossas fraquezas. Agora, depende de nós
dar abertura para que eles consigam estender a mão para nós e nos guiar nessa caminhada, porque, aliás, nenhum ser consegue evoluir sozinho, com o próprio esforço somente. O próprio esforço é fundamental, mas sempre haverá uma ajuda superior. Em momentos que a gente nem imagina, em momentos que a gente está bem, que a gente está feliz, está havendo uma ajuda superior. E nos momentos que a gente está para baixo, que a gente está em desarmonia, em desequilíbrio, certamente está acontecendo uma ajuda maior para nos ajudar a sair daquela situação desagradável. Então é muito importante que a gente tenha sempre em mente esses detalhes que são fundamentais para a nossa própria evolução. E aí continua dizendo, apenas com o tempo e à medida que vamos purificando e simplificando atos, sentimentos e pensamentos, é que vamos tendo o direito de saber certos detalhes a respeito do plano, ele coloca entre aspas, e de nosso papel dentro dele. Antes de o homem ser provado e examinado, ele mesmo não se conhece bem. Então, o que muitas vezes a gente considera como situações difíceis da vida e sofrimentos que a gente sofre, que a gente passa, e não raro reclama, e geralmente reclama bastante, são provas que se passa, mas também pode ser resgate kármico. Mas para um ser que está buscando a espiritualidade, está buscando algo mais, ele pode ser provado. O plano superior vai colocar provas, porque através dessas provas, não é só para teste, é porque através dessas provas o ser que está seguindo, está buscando uma espiritualidade superior, ele vai, com essas provas, com essas dificuldades, ele vai sendo fortalecido internamente. É uma oportunidade que, diante das provas, das dificuldades, o ser se reforce internamente. É realmente isso que eu quero fazer, é realmente isso que eu quero seguir. Eu realmente acredito num plano superior. Ou o ser vai dizer assim, por que isso foi me acontecer? Não tinha nada que acontecer isso, não existe nada, tudo é bobagem, tudo é besteira. Então ele se deixa levar pela revolta, né? Pela indignação com o que está acontecendo com ele. Então, a rigor, a gente tem essas duas opções. Ou a gente aceita, por mais difícil que seja, dá a volta por cima, se refaz, encara as dificuldades como testes que vão nos reforçar internamente, vão nos fortalecer, e nós vamos seguir adiante se a gente quiser. Ou, que é o que a maioria da humanidade faz, se revolta, se desarmoniza e chuta tudo pro ar, como se diz popularmente, chuta o balde. E aí o que acontece? A pessoa estagna, a pessoa fica então em sintonia com a densidade, com o desequilíbrio constante, e nunca sai daquele mesmo ponto, está sempre ali patinando, e muitas vezes a pessoa diz assim, mas o que adianta eu ter lido, o que adianta eu ter participado de um grupo, o que adianta eu ter feito isso, feito aquilo, meditação, sintonia com o plano superior, vigiada para não dar vazão a pensamentos, sentimentos negativos, se olha o que me aconteceu com a minha vida, na minha vida, né? Se a pessoa pensar assim, geralmente é o ego que pensa assim, e o cérebro físico também, a gente vai estar dando vazão ao aspecto exclusivamente negativo e denso. Então, se a gente tiver humildade nesses momentos difíceis, pedir uma ajuda maior e acreditar que essa ajuda maior vem, aos poucos se vai serenando, vai vir uma energia superior que vai te elevar, que vai te harmonizar, que vai te equilibrar. E isso eu já testemunhei várias e várias vezes comigo e com outras pessoas, no meu próprio trabalho que eu faço ali com a cromopuntura, onde as pessoas estão muito mal, no momento que elas se entregam à aplicação, ao tratamento, elas permitem dar essa abertura, elas se permitem dar essa abertura, e aí as energias começam a fluir, os amigos maiores começam a trabalhar nela,
E também dos momentos que a pessoa pede uma ajuda maior em casa, ela pede uma ajuda maior no momento de meditação, ou até no momento de desespero, que algo desagradável aconteça para a pessoa pede aquela ajuda maior porque ela acredita na ajuda maior e essa ajuda certamente acontecerá. E a prova é que a pessoa logo depois, alguns instantes depois, ela começa a entrar num estado de paz, de harmonia, de serenidade, passa aquela angústia, passa aquela ansiedade, passa aquele desequilíbrio que a pessoa estava. Então é isso que a gente tem que ficar atento também. E aqui ele continua dizendo: aquele que adere à lei do serviço pode fazer qualquer trabalho. Está falando da lei do serviço, a lei superior, né? Pois por meio do que quer que seja, será capaz de gerar energia sintonizada com o ritmo da vida cósmica. Seus nervos são restaurados e mantidos saudáveis, não mediante disciplinas, fáceis de cumprir quando se está condicionado a elas, mas pela dedicação ao serviço superior. O plano evolutivo não prevê para o futuro deste planeta a existência de trabalhos forçados, dor, enfermidades, ódio, fronteiras e bandeiras. Tudo isso ainda está presente apenas como consequência do estado primário da maioria dos homens que hoje habitam a superfície da Terra. Então vocês veem o quanto é importante, fundamental, que a gente fique em sintonia com os níveis superiores para entender o ritmo da vida cósmica, ou seja, o que as leis superiores trazem para nós, o que as leis superiores querem nos impulsionar, o que as leis superiores querem nos ensinar. Mas para isso, como eu já disse antes, temos que nos manter no nível maior possível de harmonia, dentro de uma vida simples, uma vida harmônica, sem ansiedades, sem pessimismos, sem preocupações. Por mais que pareça impossível, eu sei que tem muita gente que diz: é impossível viver sem se preocupar. É impossível viver sem se preocupar, mas é possível nós vivermos sem dar vazão à preocupação, que é totalmente inútil, né? E é claro, no futuro, após as grandes transformações previstas para esse planeta e essa humanidade, não existirão, como diz aqui, trabalhos forçados, dor, enfermidades, ódios, fronteiras e bandeiras, porque é incompatível tudo isso com os níveis superiores de existência, né? E ele continua dizendo: na civilização de Aurora, do centro intraterreno de Aurora, a vida é muito diferente da que o homem de superfície conhece. Os seres intraterrenos falam o idioma do interlocutor, não usam unidades métricas nem relógios, porque no nível espiritual o tempo e espaço passa diferente, e pelo tempo e espaço passar diferente, os seres vivem em outro nível de consciência. Então o idioma que se fala é a nível mental. A gente até pode ouvir outro ser falar na sua língua, vamos dizer uma língua de outro país, uma língua de outro planeta, mas a gente entende mentalmente o que esse ser está dizendo e eles, por sua vez, da mesma forma. Então ele continua dizendo: dentro das naves que visitam a Terra não existem tempo como entre nós, tampouco existe o que chamamos de sono. Os seres entram ciclicamente, porém não de modo frequente, em um estado inanimado. Fora disso, sua vida é eterno serviço. Esse estado inanimado que ele citou aqui é quando os seres entram num estado de outra sintonia. Eles entram em sintonia com os outros corpos superiores, inclusive a mônada, e vivem a realidade que a mônada está vivendo, num plano mais sutil ainda que o plano astral e que o plano mental. Então existe todo um trabalho, e também nesse trabalho existem momentos que os seres também se descontraem, que eles relaxam, que eles entram em contato com outros seres que têm afinidade, que eles conversam, que eles riem,
que eles trocam informação, que eles trocam a afetividade, porque o plano superior é puro amor o tempo todo, amor no nível transcendente, nada de nível sexual como a gente está acostumado aqui no plano físico. É um nível transcendente de amor que é muito além dos desejos densos, né? E aqui ele continua então dizendo, para finalizar, uma civilização desse nível poderia ser vista por nós como um paraíso. Quando o Padre Pio, ou Francesco, referia-se ao paraíso em sua vida terrestre, talvez ele estivesse reportando-se a um nível de consciência que inclui essas realidades, nível para o qual ele foi em seguida e para o qual irão os terrestres que se adaptem à mesma vibração ou que desse nível façam parte. Então, ele se referindo então aqui ao Padre Pio de Petrocina, o Francesco, o nome de batismo dele, que inclusive outros grandes seres falavam do céu, do paraíso, e se referindo justamente aos níveis superiores de existência, centros intraterrenos, colônias espirituais, onde existe todo um amor, uma paz, uma harmonia constantes, né? E nada impede isso. E todos os seres voltados para o bem e que se trabalham internamente, certamente quando desencarnarem, vão seguir para esses níveis, porque é um nível compatível com a energia que eles trabalharam, que eles alimentaram por anos e anos de experiência como encarnado, ou se desencarnou como criança, já trazia uma bagagem tal que após o desencarne já é encaminhado para esses níveis superiores, que pode ser uma colônia espiritual, que pode ser um centro intraterreno, que pode ser um centro intraoceânico. E quem nos leva para esses lugares são as naves, os veículos sutis que conduzem os nossos corpos sutis para esses lugares onde seremos recebidos e recuperaremos a nossa consciência, nossas energias, para depois viver nesses níveis e trabalhar, aprender nesses níveis. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se gostarem, lembre-se de clicar no gostei, se inscrevam no meu canal, agradeço a atenção e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo outras informações.